Acho melhor contar a história porque cantar tá difícil. A reforma luterana, pessoal, carrega esse nome porque ela foi liderada por Martinho Lutero, um monge que nasceu em 1483 na região da Saxônia, o que para nós é a Alemanha. O que acontece e se deu a acontecer tamanho impacto por meio da reforma luterana é pelo fato de que no início do século XVI o Papa ele autorizou uma venda em massa de indulgências. O que se tratava essa venda de indulgências? De forma bem simplificada, a venda de indulgências significava que uma pessoa poderia obter por meio de seu recurso financeiro a salvação. As pessoas poderiam comprar o seu lugar no céu, por assim se dizer. Isso aconteceu porque a igreja foi um recurso que o Papa usou da época, porque a Igreja Católica Apostólica Romana ela precisava reunir uma quantia financeira para construir a Igreja de São Pedro. Hoje, essa igreja é uma das principais igrejas do Vaticano, uma igreja extremamente luxuosa. Essa era a ideia para que se promulgasse essa lei, para que essa venda de indulgências acontecesse de forma tão exagerada e exacerbada nesse tempo. E sendo assim, tanto na cidade de Lutero como em todo o Império Germânico, a venda de indulgências se tornou ali uma prática comum. Era comum ter alguém vendendo a salvação dentro daquele contexto. E de forma simplificada, essa talvez foi a causa pela qual Lutero, que era um seguidor do pai da igreja Santo Agostinho, um estudioso das escrituras, influenciado por Agostinho, entre outras influências que davam valor aos estudos das escrituras, ele se rebelou contra isso, ele discordou nesse sentido, desse viés, dessa perspectiva católica. Sendo assim, ele conseguiu uma indisposição com todo o clero católico que, obviamente, apoiava a venda de indulgências para conseguir a arrecadação necessária para a construção dessa importante igreja basílica de São Pedro. Apesar das críticas variadas contra os ensinamentos católicos, a ideia de Lutero, vale lembrar e deixar isso bem claro e explícito, a ideia de Lutero não foi propor um rompimento contra o catolicismo. Em momento algum, Lutero quis dar início à igreja luterana, por assim dizer, tendo esses atritos e essas divergências contra o catolicismo. A ideia de Lutero, o que Lutero queria no início, é que houvesse uma reforma dentro da instituição católica, dentro da igreja católica. Por isso, Lutero ele entra em um combate de ideias. A primeira ideia, a iniciativa de Lutero nesse sentido, era propor essa reforma. O que Lutero queria era continuar na Igreja Católica, mas que essas divergências que eram contra as Sagradas Escrituras, e Lutero já tinha percebido isso, dando ênfase ao texto sagrado, que era a Bíblia, ele discordava de forma exagerada. Inclusive, Lutero era um sacerdote católico e assim ele queria permanecer, contando que essas correções, contando que essas atitudes se submetessem àquilo que não condizia com o texto bíblico. Então a ideia de Lutero no início não é dividir a igreja, não é gerar uma divisão na igreja, mas a ideia de Lutero era reformar os erros que eram óbvios, pelo menos na sua ótica, e a igreja vinha incorrendo. Ele queria que houvesse essa correção. E apesar de Lutero desejar que a Igreja Católica se adequasse às Escrituras, esse plano ele não obteve muito sucesso. Foi então que no dia 31 de outubro de 1517, Lutero ele afixou 95 teses contra os ensinamentos católicos na porta do templo de Wittenberg, uma igreja daquele contexto. Lutero ele escreve 95 pontos contra os ensinamentos católicos. Dentro dessas 95 teses existiam argumentos contra várias questões do catolicismo, entre eles a questão papal, a questão do celibato e assim por diante.
Lutero vai questionar dentre essas 95 teses e principalmente batendo na tecla contra a questão das indulgências, da venda de salvação, mostrando que a salvação deveria ser justificada pela fé em Cristo Jesus. O grande atrito de Lutero com o catolicismo é concernente à questão soteriológica, como se dá a salvação. A partir daí, muitos outros desdobramentos, e ele tem muitos outros argumentos e discordâncias em várias áreas que ele expõe nessas 95 teses também. A Igreja Católica queria que Lutero se retratasse depois que ele abertamente afixou essas 95 teses contra o catolicismo, o que Lutero nunca fez e nem faria. Ele deixava bem claro com seus argumentos que ele só se retrataria se o catolicismo, se os líderes católicos e aqueles que estavam envolvidos no clero, eles de alguma forma provassem para ele que aquilo que ele estava dizendo era contrário às Escrituras. Lutero queria ser contrariado diante da Bíblia, diante das Escrituras, porque para ele as Sagradas Escrituras tinham a proeminência. Ele defendeu, a gente vai ver isso daqui a pouco, a infalibilidade das Escrituras. Ele queria ser refutado diante das Escrituras. Como isso nunca aconteceu, nunca houve argumentos concretos para que isso acontecesse, Lutero ele nunca veio a se retratar, apesar da Igreja Católica exigir isso dele. E a Reforma Protestante, sendo assim, ela se alastrou. Lutero, com o passar do tempo, foi excomungado pela Igreja Católica, e nós temos que começar a perceber aqui por que a Reforma Protestante ela, com Lutero, teve tanto sucesso. A gente poderia falar sobre algumas coisas que fizeram a Reforma Protestante se alavancar e se alastrar até de forma tão rápida. A Reforma Protestante, começando com esse movimento luterano, a Reforma Luterana, por assim dizer, ela demasiadamente ocorreu de forma muito rápida, em um primeiro momento, graças à invenção da prensa de Gutenberg. Isso facilitou o trabalho de Lutero, alavancando ali com muita facilidade tudo que o reformador escrevia. A criação da imprensa fazia com que os escritos de Lutero alcançassem com mais rapidez outros lugares e que mais cópias disponíveis do conteúdo que ele expressava contra o catolicismo ficassem mais populares naquele contexto. Naquele tempo, antes da invenção da prensa de Gutenberg, os escritos que qualquer um produzia tinham que ser copiados à mão, e a prensa de Gutenberg permitia que houvesse ali um famoso xerox, se assim a gente pode dizer, e assim a popularidade do que Lutero escrevia e escreveu começou a ganhar grande espaço graças a essa disponibilidade de poder ter com mais facilidade esses escritos. Lutero, ele traduziu dentre os seus feitos que marcaram e alavancaram a reforma luterana, foi ele quem traduziu do latim a Bíblia para o alemão. E assim, a ideia que Lutero defendia é que a Bíblia deveria estar disponível no idioma de cada região, para que todas as pessoas pudessem ter direito de analisar, de ler, de interpretar, por assim dizer, o texto sagrado, contendo o texto sagrado, a Bíblia nas suas mãos. A gente sabe que dentre várias controvérsias da ideia católica papal, uma delas era que apenas o clero poderia ter as suas mãos e teria a interpretação correta da Bíblia. Sendo assim, a Bíblia estava na mão do clero em latim, dificultando o acesso das pessoas que tinham o desejo, talvez, até de conhecer as Escrituras. Lutero facilita isso quando ele traduz a Bíblia do latim para o alemão e coloca, por assim dizer, na nossa linguagem, a Bíblia na mão do povo. Lutero, além da justificação da fé ser um dos temas que ele mais defendeu, nós podemos perceber também que ele lutou de forma ferrenha por aquilo que foi denominado como o termo o sacerdócio universal de todos os santos. A ideia de Lutero com o sacerdócio universal de todos os santos era que todas as pessoas poderiam ter um relacionamento com Deus. Todos eram sacerdotes diante de Deus.
Já a ideia católica é de que era necessário que houvesse um intermediário entre o povo e Deus. E esse intermediário, obviamente, era o clero. Para Lutero, todas as pessoas poderiam chegar diante de Deus, falar com Deus, desenvolver um relacionamento com Deus. Sendo assim, isso causa grande impacto naquilo que a doutrina católica daquele tempo defendia. A Igreja Romana, obviamente, diante dessas e várias outras ideias luteranas, ela vai perseguir Lutero incansavelmente e ela convoca uma assembleia para julgar Lutero. Essa assembleia teve o nome de Dieta de Worms. Na Dieta de Worms, a ideia era julgar o reformador. A reforma obteve sucesso com Lutero e não obteve anteriormente, graças à prensa, como nós dizemos aqui, e Lutero ele só sobreviveu graças ao apoio da nobreza. Essa Dieta de Worms, que tinha como ideia, queriam a cabeça de Lutero, obviamente, queriam julgá-lo, ela nunca aconteceu, porque a nobreza protegeu Martinho Lutero. A nobreza protege Martinho Lutero naquele tempo exatamente porque a própria nobreza já tinha muitas discordâncias com a Igreja Católica. A Igreja Católica naquele tempo era extremamente rica, poderosa e dona de muitas propriedades, detentora de muitos bens. A nobreza, logicamente, querendo poder, ela protege Lutero porque percebe, tem Lutero de certa forma como um bode expiatório, se assim a gente pode dizer. Lutero teve a coragem de fazer o que a nobreza sempre teve vontade, mas nunca demonstrou sua coragem. Lutero assim foi perseverante. Nós cremos que Lutero, de certa forma, ele recebe um impulsionamento que poucas pessoas teriam a coragem ali de receber naquele tempo, naquele momento. Tanto é que a própria nobreza tinha esse desejo, mas nunca teve coragem de realizar tamanha obra que Lutero realizou. A gente começa a perceber aqui que, apesar da ideia da Dieta de Worms, da ideia de julgar Lutero não acontecer, a nobreza ela proteger Lutero tendo outros interesses, a gente vai ver que isso vai, infelizmente, de certa forma, ou felizmente, interprete você como desejar, a minha ideia aqui não é essa, isso vai desencadear em algumas consequências para o próprio Lutero. Que imaginemos nós, Lutero ele é protegido pela nobreza. Se Lutero não tem a proteção da nobreza, obviamente Lutero ele ia ser assassinado, ia ser decepado pela Igreja Católica que o perseguia ferrenhamente. A ideia de que a nobreza protegeu Lutero, ela vai até os seus mais extremos, onde por vezes tiveram que esconder Lutero em lugares, e assim Lutero ali escondido conseguia produzir os seus escritos e dar avanço a essa reforma protestante, que não aconteceu simplesmente com a fixação de 95 teses no dia 31 de outubro de 1517. Foi um processo. E sendo assim, a reforma luterana, por meio de Lutero, teve muito apoio da nobreza nesse sentido. Mas como Lutero tem o apoio da nobreza, Lutero se torna, pelo menos por assim dizer, um pouco refém da nobreza. E aqueles que não tinham o poder que a nobreza tem, agora começam a protestar um pouco acerca do posicionamento da nobreza, da ideia luterana, que de certa forma a nobreza adere à ideia luterana por outros interesses. É a partir daqui que surge um movimento chamado os Anabatistas, liderado por um homem chamado Thomas Müntzer. Aqui existe muita guerra, existem muitos problemas, já que os Anabatistas, até de forma radical, entram em conflito, tanto com os luteranos quanto até com a questão da Igreja Católica. Mas o que fica mais marcado é esse conflito de Anabatista contra os luteranos e sendo assim a nobreza assumindo esse papel, vestindo essa roupa luterana de ser por conta de outros sentidos. A partir daqui o resto é história, mas o que a gente pode perceber até aqui, é interessante a gente falar também, é quais foram as propostas do luteranismo em oposição ao catolicismo. A gente poderia resumir isso de forma rápida, primeiro dizendo que primeiro era a justificação pela fé.
Lutero defendia que a salvação era adquirida por fé em Cristo Jesus. A salvação pela graça, diferente do catolicismo, que acreditava que, principalmente por causa das indulgências, que a salvação ela poderia ser conseguida por obras. Ou seja, o que eu faço define se eu serei salvo. Para Lutero, não. Nada que alguém faça pode definir se ela vai ser salva ou não. A moralidade não define a salvação. Aquele que vai ser salvo, já que a salvação acontece por um processo soberano de Deus, por meio da justificação pela fé em Cristo Jesus. Cristo dá a salvação para o indivíduo e não as obras do indivíduo gera a salvação. No segundo momento, Lutero também vai defender muito ferrenhamente a infalibilidade da Bíblia. Para Lutero, não era a voz papal que decidia. O Papa não decidia o que iria acontecer, mas a Bíblia decidia o que iria acontecer. Então, para Lutero, todas as pessoas e tudo estava suscetível a erros, inclusive o Papa, que era algo que a Igreja Católica achava que a voz do Papa era uma voz divina. Mas para Lutero, não. Para Lutero, a Bíblia não errava, mas o Papa e qualquer outro indivíduo poderia errar. Então, para ele, as pessoas deveriam viver submissas às Sagradas Escrituras. Para ele, a Escritura estava acima da tradição da igreja e para ele, as Escrituras estavam acima da voz papal de qualquer outro. Um terceiro ponto, e esse muito importante, é que Lutero ele defende o sacerdócio universal de todos os crentes. Para ele, as pessoas poderiam ter o seu próprio relacionamento com Deus sem necessitar de um intermediário entre o povo e Deus. E isso se torna muito importante porque o sacerdócio universal de todos os santos, ele ensina que todas as pessoas têm o direito de se relacionar com Deus, o que era algo totalmente oposto à perspectiva católica até o momento, já que acreditavam que aquele que tinha o decreto da ideia do relacionamento com Deus teria que ser passado por intermédio do Papa ou daquele que fazia parte do clero nesse sentido. Havia um intermediário ali. A Igreja Católica, ela afirmava a veracidade de 7 sacramentos, sendo esses o batismo, a crisma, a eucaristia, a confissão, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Lutero defendeu e aderiu apenas 2 sacramentos, que é o batismo e a Santa Ceia, indo de confronto a essa ideia também do catolicismo. Para Lutero, a existência do purgatório ela era algo usado como manipulação do catolicismo em relação ao povo. Ele não via nas escrituras e não via a necessidade de se crer nessa ideia de purgatório. Lutero ele ainda acreditava, e isso é muito importante, que os cultos deveriam ser celebrados na língua, no idioma do contexto onde se celebrava o culto, já que os cultos eles eram celebrados apenas em latim. E Lutero ele defendia que tanto a Bíblia, assim como a Bíblia estava apenas em latim, é por isso que ele traduz a Bíblia para o alemão, que era o idioma do seu contexto, e defendia que em cada lugar, em cada região, o culto e a Bíblia deveriam estar no seu próprio idioma para que todos pudessem participar. Lutero ele ainda foi amplamente contra a ideia do celibato. Ele, inclusive, depois se casa com uma ex-freira chamada Catarina von Bora. Ele se casa com ela, ele batia de frente e não via necessidade de que os membros do clero deveriam se conservar solteiros até o fim da vida. As ideias de Lutero continuaram avançando. Em um determinado momento, o imperador da época ele convocou uma assembleia chamada Dieta de Spira, para trazer de volta o povo ao catolicismo. A ideia da Dieta de Spira era para trazer o povo de volta à ideia do catolicismo, já que percebiam que a reforma estava avançando de forma acelerada. O povo protestou amplamente porque não queria mais viver aquele sistema. É daí que surge o nome dos protestantes. Toda essa história para isso fazer sentido. Eu espero ter te ajudado até aqui, que Deus te abençoe. No nosso próximo vídeo a gente vai falar sobre a reforma calvinista. Falamos sobre a reforma luterana, vamos falar sobre a reforma calvinista e ainda depois sobre a reforma anglicana. Então se liga nos próximos vídeos nesse mês de reforma. Tamo junto!